Próximo. No programa de hoje, 2 homens com coração e cabeça cheios de histórias para contar. Fazem uns 15 dias que a gente tá aqui em Tuktoyaktuk. Como? O Cavaleiro das Américas. Felipe Mazetti Leite e o homem que cruzou os oceanos, Beto Pandiani. Que beleza! Olha só que elegância desse programa, 2 grandes convidados, Filipão, já temos aqui o livro do Felipe, que é Cavaleiro das Américas, está aqui. E o Beto tem uma bíblia aqui, tem uma biblioteca, no caso. Tem vários livros aqui. Você pode divulgar, você tem mais de 8 livros. Mas uma boa coincidência, o Felipe e eu trouxemos livros para presentear igualmente a todos. Isso é uma grande diferença, Beto. Se um tivesse trazido o outro, não, tava cortado. Raridade. Isso mesmo. Verdade. Perguntou se tem figurinha pra colorir. Ele só sabe ler as figuras. Isso é legal porque poucos convidados fazem isso, normalmente dão pro Emílio e nada mais. Então, obrigado pela elegância. Obrigado mesmo, Betão. Obrigado, Felipe. Cara, muito legal trazer vocês aqui, porque hoje a gente tem um Fuzil, que é o herói do Brasil. Isso, sim. Fuzil viveu uma semana de coragem. E às vezes a vida você fica sentado no pudim. Ele saltou de paraquedas, ele tem um problema, né, que ele teve praticamente um AVC. Praticamente não. Teve um AVC e hoje ele é um aventureiro. Por isso, Fuzil, nosso herói pode iniciar com a primeira pergunta para os nossos convidados. Eu queria perguntar o que despertou, o que girou essa chave para ser um cavaleiro das Américas, porque ninguém acorda falando, vou pegar meu cavalo e vou rodar as Américas. Eu quero saber o motivo, o que virou essa chavezinha para você buscar essa aventura pessoal. Com certeza, eu sempre falo que já estava no meu destino, cara. Meu nome é Felipe, porque quer dizer um amigo dos cavalos. Meu pai me deu esse nome pelo amor que ele tinha por esses animais. E quando eu era criança, ele lia um livro para mim de um suíço que viajou de Buenos Aires a Nova York em 1925 com 2 cavalos crioulos e se tornou o sonho da minha vida. Com 9 anos a gente acabou mudando para o Canadá. Eu sei jornalismo e no último ano da faculdade falei, imagina fazer uma viagem dessa hoje a 3 km por hora, 30 km por dia, cruzando Honduras, México, toda a Argentina. E aí que nasceu o projeto de fazer o documentário e os livros sobre a viagem. Legal. Seu documentário, como é o nome do documentário? A gente acabou de lançar na Brasil Paralelo, Cavaleiro das Américas. E 50% de desconto aí, o link tá na minha bio. Ainda já fez a propaganda. 96 minutos, 27 mil quilômetros, 12 países, 8 anos. Cara, dentro de um cavalinho você foi pra toda essa aventura. Dentro não, em cima, né? Em cima, né? Dentro seria esquisito. Dentro ele não ia Agora, Beto, você também, cara, sua história também, complementando a pergunta do Fuzil, o que te despertou aí a velejar o mundo? Não sei se vocês sabem, eu trabalhei na Noite Paulistana, né? Muitos anos. Comecei como barman do Ritz, Clydes. Que legal. O Ritz da Franca foi eu que inaugurei como barman. Incrível. E aí eu montei um bar com 2 amigos nos Jardins, o Singapore Sling, em 85, 87 o Aeroanta, pra quem conheceu. Muito. Claro. Só quero pedir desculpa que eu arrumei muita briga lá. Eu me lembro de você. Somos 2. E aí depois o Olívia na Vila Madalena. A gente inventou a Vila Madalena, né? Foi o primeiro bar da Vila Madalena. E aí eu tava cansado de cuidar de marmanjo. Não, eu já velejava, competindo, né? Paralelo, meu hobby era velejar. E eu velejava pequenos catamarãs. E aí um dia eu encontrei um amigo na rua, o Marcos, e de uma conversa despretensiosa, eu falei, vamos vir de Miami para Ilhabela num Hobbycat? E aí mudou tudo, saí da noite, um planejamento de um ano. E um ano depois a gente comprou uma passagem só de ida para Miami, compramos 2 Hobbycats, que é esse livro aqui, que é Miami Ilhabela. Puxa, que legal, cara. E aí, é uma viagem de 289 dias, né? Para quem não está ouvindo a gente, é uma jangada, vamos dizer assim, o barco não tem cabine, né? Não tem dentro. E a gente ia parando de ilha em ilha no Caribe, né? A primeira fase da viagem foram 100 dias, né? Todo dia eu velejava até uma ilha. Parava. Quando não... parava, põe o barco para cima, montava a barraca. No dia seguinte velejava. Algumas distâncias a gente tinha que velejar dia e noite, porque eram mais longas, né? Mas o interessante desse projeto, que você vai até no meio encontrar, a gente chegou na Venezuela, a gente não fez as Guianas e chegou no Brasil. Cara, a gente entrou pelo Orinoco, na Amazônia venezuelana, e subiu o Orinoco 1.800 quilômetros com um motorzinho de popa, passou por um canal chamado Caciquiara, deve ter um mapinha aí.
umas páginas antes para as pessoas entenderem. E aí o Caciquiara a gente chegou no Rio Negro. Rio Negro a gente saiu em Belém, né, pelo Amazonas. Caramba, então que da hora. A gente cruzou a Amazônia inteira pelo continente. E foi uma viagem que o Humboldt fez em 1800. E depois descemos a costa brasileira e chegamos em Ilhabela, 289 dias depois, um pouco mais magros. E eu quero saber o maior perrengue, porque tantos dias assim, óbvio que tem perrengue que você fala... A gente ia ter que ficar até a noite contando a história aqui, porque era 289 dias, sim. mas... Risco de vida. O pior bom, a gente bateu num banco de coral à noite no Caribe, o barco, como são 2 cascos, o barco não afundou, porque a água também não entra no casco inteiro, porque tinham várias seções. De noite ainda. Mas, na verdade, os perigos são assim, muito menos óbvios do que a gente imagina. Por exemplo, a gente ficou na Amazônia 75 dias. Se você pega uma doença, leishmaniose, são doenças que a gente nem imagina. Então, o segredo dessa viagem na parte fluvial era não tomar mordida do mosquito. Então, a gente... medidas profiláticas, era manga comprida o tempo todo, repelente... no tempo que estava navegando, ficava no meio do rio, à noite ficava trancado na barraca. A gente ainda subiu o Pico da Neblina, que foi uma outra expedição dentro da floresta amazônica. Tem muita história, a gente vai ainda abordar, mas olha, cara, assim, o cara tá num bar na Vila Madalena e falar pra um brother, e aí, vamos pegar um catamarã, sair de Miami. É que vocês não estão vendo. Pegar gingadinho. Eles fazem isso aí já é Antártica. E depois a gente vai chegar lá, mas Beto, o legal também que esse tipo, né, de viagem é que não tem motor, né? Você vai com. Você olha pra. Você vai pra. Passa Bahamas, é uma outra experiência, né? É, energia da natureza, né? O vento é uma energia que está disposta aí, é disponível aí. E eu já viajei, sei lá, uma volta ao mundo e meia, assim, somados só com a energia da natureza, né? Que incrível, cara. Caramba. Agora a gente estava falando de perrengue, que o Morgadão perguntou aqui, e eu puxei no começo do programa, eu quero que você fale da loira de Honduras. Então vai. A loira de Honduras. Você conhece a loira? A loira de Honduras. Queria saber da loira de Honduras. Rapaz, quanto? Ali na América Central, o buraco é mais fundo, né? Tinha que fazer amizade com os narcotraficantes para cruzar as fronteiras. Vi 2 pessoas mortas por tiro e na capital de Honduras, Tegucigalpa, tava ficando na casa de uma família e a loira era perigosa. Sabe aquela meia do zóio perigoso? Opa, conhecemos. E o marido dela não tava em casa naquele momento, ela me chamou pra jantar. A gente jantou, nada aconteceu. Fui dormir. Tava falando com a minha família no domingo à noite por Skype. Quando de repente eu escuto essa mulher gritando lá embaixo e o marido dela pipocando ela, 5 tiros na mulher. Mentira! Putz! Nossa. E ela gritando, não, pelo amor de Deus, e pá, tentando matar ela. Eu era a única pessoa ficando na casa. Na minha cabeça ele tava tentando matar ela porque eu tinha jantado com ela, obviamente. E ele tinha achado que alguma coisa tinha acontecido. Você tinha pego a janta dele. Exato, tinha jantado, né, a marmita dele. E aí, cara, foi o pior momento da minha vida, sabe? Até hoje eu tenho pesadelo por causa disso. Eu achei que ele ia vir me matar. Daí eu liguei pro veterinário que tava me ajudando. Ele falou, não, fica aí que eu vou ligar pra polícia. Ele falou, boa sorte. E a mulher? E aí? Cara, ele não matou a mulher. O cara tava bêbado pra caramba. Stormtrooper. Não matou a mulher. Ô, Filipão, você falou de veterinário. Obviamente que o seu cavalo é muito mais bem cuidado que qualquer um de nós aqui. Você não teve nenhum tipo de problema com os militantes do mundo animal, da proteção animal, falando como é que você vai fazer um cavalo andar tudo isso e tal? Não teve esse tipo de Eu só vou lacração? pedir desculpa pra você, pra ele complementar essa pergunta, mas deixa ele responder o final da loira, que eu quero saber se ela sobreviveu. Acabou de falar que tá viva. A loira Sem prestar sobreviveu atenção, e aí no outro dia eu continuei a viagem, mas foi um momento muito tenso, assim, que eu achava que ele ia vir me matar, mas graças a Deus ela não morreu. E pra responder essa pergunta, cara... Ele tem ela no Insta até hoje. Troca inbox. Tá no WhatsApp, ela falou boa sorte Ele antes tá de entrar bloqueado. aqui. Não, nunca mais foi com ninguém, você tá louco, filho? Nem olhei pro povo mais, saí correndo de lá. Mas, sim, com certeza, irmão, essa é uma boa pergunta. Quando eu cheguei no Brasil, a primeira viagem foi 803 dias, né? 10 países. E eu fiz Canadá-Brasil, foi a primeira perna. Foi 6 matérias do Fantástico, saí de Barreiros, fui pra Fátima Bernardes, foi gigante a repercussão. E de 10 mil comentários que tinha nas matérias, 9.999, o povo tirando o meu couro, né? E eu fiquei muito triste, eu aprendi a não olhar os comentários, né, das redes sociais, porque os cavalos eram meus filhos, né? Você falou da natureza, do vento. Eu só fiz a viagem porque eu amo os animais, né? E eu só bebi água depois que eles tinham bebido água, eu só comia depois que eles tinham comido. E eu acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Olha os cavalos entrando em Barretos aí,
aí. Ó, que Olha legal. a pelagem deles, olha a estrutura dos cavalos gordos, maravilhosos. E morgado. ninguém olhou isso. Olha o Dude, meu Mustang, ele é gordura do cavalo. Isso foi chegando feliz do porque Canadá. Passeou, né? Não, feliz porque eles viveram, tem mais cultura que muitas pessoas, né? Viram 10 Com nações. certeza, o cavalo fala mais idiomas que a gente. Comeu a janta da boi, E tem um propósito, cara. Eu acho que hoje em dia a gente está extremamente desconectado, né, da natureza, do mundo natural. Isso é um grande problema que eu vejo. Inclusive com essas pessoas que têm uma planta, moram em São Paulo e querem falar pra mim como cuidar de animal, né, velho? Tem muita narrativa. Falando em animal, né, Beto? Você já enfrentou, acho que urso polar. Queria que você contasse, porque tem muito mito de urso polar, né? Pô, primeiro, você não sabia que podia caçar urso polar, Jamais. né? Agora, no Canadá, atualmente, tem uma lei nova que você paga $60 mil para caçar o urso e não pode mais levar a pele embora. Isso é muito bom porque aqueles babaca colecionador de cabeça, né? Pararam de fazer isso. Você só pode caçar junto com o Inuit e sem snowmobile, ou seja, com trenó e cachorro. Então ficou mais difícil. Quando nós estávamos... A coincidência aqui com o Felipe é que ele mora no Canadá e viajou. Ah, que legal. E nós fizemos uma viagem em 2022 que originou um documentário. Nós viajamos pela calota polar, né? A gente viajou 60 dias pelo Ártico. E eu e o Igor, meu companheiro, a gente montando o barco lá em Tuktoyaktuk, os caçadores vieram conversar com a gente e falaram assim, vocês estão indo para onde, né? Nós contamos. Eles falaram, bom, obviamente vocês estão levando uma arma. Eu falei, bom, a gente está tentando, mas a gente não pode comprar arma no Canadá porque a gente é estrangeiro, né? Ele falou, olha, vocês vão encontrar mais ou menos uns 40 mil ursos no caminho. Putz! Aí eles perguntaram assim, vocês estão levando pasta de dente? Eu falei, por quê? Não, porque se você abrir uma pasta de dente, o urso sente o cheiro a 20 quilômetros. Aí eu falei, e o salaminho? Ele falou, E a picanha? Então, assim, na viagem, a gente passou 2 meses, assim, velejando muitas vezes com neblina, gelo, muito tenso, porque você não vê o urso, mas ele sente o teu cheiro. O olho dele é o focinho. Então, a gente procurava não parar, velejava dia e noite, só parava ou nas vilas inuites ou parava distante de terra e prestava atenção na direção do vento, para saber se o vento não estava levando o cheiro da nossa comida para o gelo ou para a terra. E tudo bem, no final da viagem a gente avistou alguns ursos numa praia e foi um momento talvez mais espetacular porque a gente vinha evitando um mau tempo que ia ter, a gente procurou uma baía abrigada, para vocês terem ideia, a gente estava a 74 graus norte no planeta, ou seja, bem próximo do Polo Norte. E a gente entrou numa baía, assim, sabendo que era um lugar pequenininho, fechado, e encontramos 250 belugas. Cara, baleias. Putz, a baleia. Era uma maternidade. Parente do Gueré. Para ter os filhotes, a gente não sabia, elas ficavam no verão ali. Então você imagina, a gente tinha que corar numa baía com urso polar na praia, as belugas passando do lado da gente, pássaro. Passando a beluga. Spring Break Passando a do beluga. Ártico. Lá ele. Mas sabe o que eu não sei se a impressão aqui, cara, a aventura que vocês, né, vivenciaram e vivenciam, é uma coisa assim que a gente tá em casa, no sofá, numa tristeza, às vezes. Não tem como Que dá imaginar. vontade, assim, cara, a experiência, o crescimento pessoal, né, espiritual, mental, assim, é muito grande. Principalmente, que eu já vi até você relatando, que a gente tem muita coisa que a gente não precisa na vida. E eu acho que com esse contato é onde você... Acho que o cavalo e o barco têm uma semelhança, porque você não pode levar as coisas que você tem na cidade, você tem que se despojar, você tem que fazer as escolhas certas. É uma experiência de gestão de recursos, gestão de tempo, gestão de risco, para ambos os projetos. Eu né, acho que é um aprendizado o quão pouco você precisa para ser feliz, né? Às vezes na nossa sociedade a gente acha que coisas nos traz felicidade, quando é uma felicidade momentária, né? E as coisas acabam te pesando, como no barco, como no cavalo. E quando você só tem uma pasta de dente, um pouco de comida, mas está fazendo o que você ama, está vivendo o seu propósito, eu acho que isso que é felicidade, né? Incrível, com tanto, né? Como é o planejamento? Miami e Ilhabela foram 289 dias, eu passei 289 dias com 3 camisetas, 3 bermudas, uma sandália havaiana, um topsider, uma camisa de polo mais bonitinha para chegar num clube, não parecer um mendigo. Sem sogra. E uma jaqueta náutica, mais nada. Não comprei absolutamente nada em 10 meses. Quando eu cheguei na minha casa aqui em São Paulo, eu morava ali perto da USP, eu olhei a minha garagem, 3 bicicletas, aquele armário cheio de roupa, sabe assim? É impressionante. Eu passei por aí foi um detox mesmo de vida. Eu falei assim, o que vale mais? O que você vai levar daqui? A experiência, a vivência, né? Então, e nós somos seres que necessitam experiência, necessitamos experiências.
E você vê a juventude de hoje, né, colada na telinha. Eu dou aula de vela em Ilhabela, e esse é uma informação, uma coisa que aconteceu. Eu dei aula para um garoto, um nerd de uns 28 anos, que chegou lá na ilha e falou assim: Beto, eu quase cancelei a aula. Eu falei, por quê? Porque eu entrei no YouTube, eu olhei uma opção de coisa na ilha, eu falei, já conheci, não preciso aqui. Aí ele começou a velejar comigo, a gente saiu assim de Ilhabela, ele começou a chorar. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, cara, eu não sabia que a natureza emociona. Que demais, cara. E emociona muito. A vida dele mudou. Esse garoto, ele fez um regime, entrou numa academia, foi morar em Floripa, aprendeu a velejar e me escreve. Não, olha aí, Morgadão. Agora, detalhe, você falou uma coisa da natureza. Vamos fazer uma aula. Eu acho que a experiência mais forte e presente é que você tem que respeitar o tempo da natureza, né? E a gente está completamente desconectado aqui. Então, você vai pelo... Tem muita diversidade que você pega no... Você sente isso, que é a natureza que manda em você. A natureza dita tudo, né? Se tá chovendo, você vai molhar. Se tá frio, você vai passar frio. Você acorda com o sol. As pessoas perguntam que hora que você sai para cavalgar. A hora, onde depende de onde tiver. Se eu tô na América Central, vou sair mais tarde, que tá 45 graus, né? Perdão, mais cedo, sair 4 da manhã. Se eu tô no Canadá, eu vou sair mais tarde, porque tá mais quente. Então, a natureza dita, né, Beto? A sua viagem, o seu dia a dia, a sua vida. E eu acho que, como eu falei no começo, essa desconexão que a gente tem acaba causando muita depressão, ansiedade, muitas das coisas que a gente tá vendo hoje, eu acho que é uma falta de ter essa conexão com o mundo natural. Então, no meus dias... Pode ser. Nos meus diários, eu escrevi na Patagônia, que foi a segunda viagem, né? Foi Chile, por baixo da América do Sul, Cabo Horn Hill. Foi uma viagem fria de 170 dias. E ali nós tínhamos uma logística bastante importante. A gente tinha a previsão do tempo da Marinha Chilena, que chegava por e-mail toda noite, quando a gente montava o acampamento na praia. E a gente sabia se no dia seguinte ia ter uma pancadaria de vento ou não. Aí eu fiquei no meu diário pensando, o que eu vou escrever, né? Aí escrevi, velejar é jogar xadrez com o vento. É dosar a ânsia de partir com a sabedoria de esperar. Cara, exatamente isso. Aí tinha mau tempo, ficava quieto lá, 2, 3 dias na barraca. Entrou o vento bom, cara, veleja de noite, não para. E aí para numa praia mais ao sul e fica lá intocado. E aí vem a Patagônia, a gente brinca, né? Que fala até um termo. Senhora, Patagônia. Lá quando venta, passa a vaca voando. Caceta. Não é brincadeira. O cavalo, né? O cavalo. Diga lá o Betão. Então, eu queria perguntar para vocês que uma vez eu li que era uma comparação muito interessante e vendo a história de vida de vocês. Por exemplo, quando a gente fica aqui na cidade e quando pega férias, aí a gente fala, agora eu vou ter que voltar para o mundo real, que é o mundo da cidade. Vocês acham que o mundo real é esse que vocês desbravam e aqui é o que deveria ficar menos? Pode falar, Felipe. Fala aí, eu Felipe. acho que sim, pra mim sim. Eu nunca me senti tão vivo e tive tanto senso de propósito, assim, de realmente eu tô fazendo algo de verdade, quanto esses momentos que eu tava buscando água, comida e alojamento. Eu acho que tá no nosso DNA, né? Por muito tempo o homem teve que sobreviver. E hoje em dia a gente está tudo muito fácil, né? Por um lado, né? Você não tem mais que sair de manhã e encontrar sua comida, achar um lugar para dormir, viver essa adrenalina do dia a dia. Então, vivendo isso, para mim, tanto que hoje eu meio que busco essa adrenalina, é algo que você vicia nela, né? Depois de 8 anos fazendo isso. Urso, eu passava 3 ursos por dia na última viagem. Eu tive urso pardo vindo atrás da gente, comendo minha comida. Então, você acaba viciando nisso, né? Mas, por um lado, é uma maneira muito mais natural de viver. Eu vejo assim, os dois ambientes que nós mais aprendemos é o ambiente das relações humanas, que é desafiador, e a cidade ela propicia esse aprendizado, e é na natureza. Então acho que o equilíbrio é importante. Eu não conseguiria viver num barco e nunca mais encontrar os meus amigos, nunca mais ter conflito, porque aqui a gente fala, é muito fácil ser zen, né? Ser Buda no Tibete. Vai ser zen em São Paulo. Mas, Betão, tem que dar o alerta. Não é pra cada um sair com seu patinete também falando, minha vida vou até as Américas. É planejamento, é dinheiro, é muito tempo planejando, né? Cada viagem são 2 anos de preparação. Exatamente. A preparação é um momento assim, você vai ter dúvida, você vai passar semanas sem uma resposta para uma solução que você quer encontrar, você vai sentir medo, mas quando começa a viagem, tudo isso tem que ter ficado para trás. Você tem que ter respondido todas as dúvidas. A viagem, você não pode ter mais dúvida. Dúvida, eu sempre falo, é igual água salgada. Ela corrói e ela vai mexer com a tua autoconfiança. Sim. Então, no nosso barco, são 2, né? O Igor e eu atualmente.
Então, a estrutura de confiança e de decisão, ela precisa... Você não pode dar um sinal para o teu amigo que você está enlouquecendo. Sim. Ou que você está caindo, ou que você está sentindo medo, porque você vai destruir a estrutura de confiança, né? Na verdade, é o barco e os dois, né? No documentário o Igor fala muito sobre isso, né? Ele é o francês? O Igor é francês, mas já morou no Brasil quando era moleque, e ele mora na Patagônia, num veleiro, desde que ele nasceu, há 40 o pai, anos. né? Então o Igor mais flutuou do que pisou em terra. Sim. E ele é uma pessoa muito especial. Deixa o Gueré fazer uma perguntinha. Não, o que eu ia falar, assim, a gente já falou desse lance da cidade, da comparação e tudo mais, e aqui a gente sempre está cercado de gente que a gente gosta, de gente que a gente não gosta e tudo mais. Mas durante, assim, a viagem em si, a parte quando você está ali, que você fala, putz, tá difícil e tal, essa hora bate a solidão e vocês pensam, como vocês lidam com a solidão no meio disso tudo? Pra mim foi bem difícil, sabe? Eu passava às vezes 8, 10 dias sem ver um ser humano, sem conversar com ninguém. E eu carrego feridas dentro de mim que não são tão legais por esse tempo, né? Eu acho que você tá sozinho, sofrendo, na solidão, é muito perigoso, mas ao mesmo tempo tem um lado muito legal que é o autoconhecimento, né? Hoje em dia a gente vive num mundo hiperconectado, é boleto, é WhatsApp, é problema, é Natal. Sim. E vem Natal de novo, e tem gente passando no modo avião aí, que não sabe qual que é o X, qual que é o propósito, o que quer fazer, onde quer chegar daqui 5, pendurado no celular, 10 anos. Pagando conta. Enfim, mas eu acho que o autoconhecimento foi algo positivo. Boa. Que veio desses momentos, mas a solidão foi muito difícil. Boa, vai lá, Morgadão. Não, eu queria, no pique, estão quase terminando, o Delário falou que era a última pergunta, mas eu queria saber só a questão, que nem no caso dele, tá, né, tem o barco e tal, e qual que era a sua preocupação? Porque o seu transporte é um ser vivo, né? Como que rolava essa preocupação de você ter que cuidar da tua vida e do cavalo também, né? Cara, é que nem ter 3 bebês com você 24 horas por dia no meio dos lugares mais inóspitos do mundo, lugares perigosos. Então essa é a parte mais difícil do que eu fiz. De bicicleta, você deita a bicicleta no final do dia, sim. Pô, arma sua barraca, come sua coisa, ali já era. De moto você faz 1000 quilômetros. O meu trabalho começava depois que eu tinha feito os 30 quilômetros, que era cuidar daqueles 3 seres vivos, que precisa de água, comida, precisa de um lugar para dormir, um lugar seguro. Então a preocupação era muito grande, a ansiedade era muito grande. Tinha dia que eu não achava água para os cavalos. Caramba. Tinha que sair no outro dia morrendo de medo que ia dar uma cólica neles. E então a preocupação sempre foi pelos cavalos. Por isso que eu falei quando eu cheguei aqui, cara, eu fiquei muito triste pela maneira que eu fui recebido aí por essas pessoas que se chamam de protetores dos animais, né? Porque os caras tiraram meu couro, velho. Tiraram meu couro e não viram todo o trabalho que eu tive para chegar bem com esses cavalos, para eles chegarem da maneira que eles chegaram aqui. Teve cavalo que caiu um buraco, teve cavalo que foi atropelado na viagem, mas graças a Deus todos chegaram bem, mas essa sempre foi a maior preocupação. Mas o legal também é que esse lado de ter um ser vivo abre muitas portas pra você, porque também de moto, de bike, de carro, você não tem que entrar na casa das pessoas. Cara, eu jantei com narcotraficante, eu jantei com pessoas que não tinham nada, jantei com pessoas que tinham tudo. A cada 30 quilômetros foram 27 mil quilômetros, e eu entrei na casa dessas pessoas por causa dos cavalos, porque eu tinha que achar água, porque eu tinha que achar comida, e é por isso que eu acho que o livro, o documentário ficou tão interessante. Muito legal. Sim, muito essa é uma semelhança do barco também. O barco é muito pequeno, ele chega nos lugares, as pessoas acham que isso é um náufrago, né? Primeiro. O cara deve estar com fome, ele tá magrinho, coitado. Tá numa porta vindo de Cuba. Tá uma lanche. Obviamente a gente colabora, né, para aquele momento, né? A gente aceita. Porque é a curiosidade, né? Você chegar num iate, num lugar, ninguém vai te convidar, né? Então, sim, você não precisa de nada. Com certeza. O cara vai pedir pra entrar no iate. Dormiu em tribo de índio, dormiu milhões de plataformas de petróleo, tudo. Nossa, são mais de 1000 dias no mar e 100 mil quilômetros, né? Então é bastante. E eu queria falar, se tiver tempo, desse livro, que é o 8º livro, que é um projeto especial. Legal. Que é o meu primeiro livro juvenil. Ó, que legal. É um quadrinhos. A ideia desse livro é falar sobre o plástico. Então, essa história aí é a história do espaguete e do picolé. Não precisa dizer quem é o espaguete, né? 2 metros. Nas terras do vento. Consegue pegar na câmera 1 aqui ou não? O meu apelido... Tá na tela já. Ele é um quadrinhos, é HQ. Muito e esse livro, ele conta a história de um garoto e um cachorro que vão para a Patagônia averiguar a questão do plástico nos oceanos. Mas esse projeto não é um projeto do livro, é um projeto maior. Ele tem 50 QR Codes
que falam sobre geografia, biologia, reciclagem, vida animal. E esse conteúdo digital vai para um streaming que tem esses 50 QR Codes, que são 50 mini documentários de 1 minuto a 2, que estão sendo editados pela Anima Educação, os alunos da Anima. Então, muito bem produzido. Muito Betão. bom. Nossa, lindo, e cara. Fala sobre o plástico. E a sobrecapa se você arrancar do livro, você vai ver, é uma aula de reciclagem. Tem um infográfico sobre a questão dos oceanos. E a ideia é colocar isso na rede pública para os jovens do ensino médio. Muito bacana. Aprenderem sobre cuidar, né? Vou dar para meus filhos esse daqui, Beto. Não, tem que dar um recadão já. Tarcisão, ó aí, ó. Já pro ano que vem, velho. Deixa eu falar uma coisa. Bacana. Eu quero agradecer os dois, porque vocês provam que a vida tem muito mais sabor, da vontade aí de viver uma aventura muito legal, cara. Fez aí o nosso dia. O Beto e o Felipe aqui, que olha, tem vários livros eles dois, tem documentário. É o Felipe Mazetti, @Felipe Mazetti, com 2 T's, e tem o documentário aí, Cavaleiros das Américas, tá no Brasil Paralelo, ele até deu um desconto pra gente. E o Beto é um craque, ó. O Beto é velejador, palestrante, tem o Instagram dele, YouTube, @Beto Padiani. Pandiani. P-A-N-D-I-A-N-I, Pandiani. Esse aí é um aventureiro também, tem várias histórias, Aventura é morar em São Paulo, hein? Sem dúvida nenhuma.